Noir Faladoria. Olá, estamos começando mais um Faladoria com vocês mais uma vez aqui, Pedro Rodrigues. Peço que vocês me sigam nas minhas redes sociais, tanto Instagram quanto TikTok. É só procurar Pedro Rodrigues Produtor. Se inscreve aqui também no canal, você que gosta do Faladoria. Deixa um joinha do nosso vídeo aí também, que isso é importante para crescer o nosso canal. E hoje está aqui comigo Daniel André, ele que é personal trainer, veio conversar com a gente hoje sobre o trabalho dele aqui. Que bacana, né, Daniel? Tudo bem contigo? Tudo bom, graças a Deus. É isso Tudo daí. Só fala um pouquinho mais perto do Opa, microfone. vamos lá. Puxa o microfone mais perto de você. Aí. Você não precisa ir até o microfone pode vir Pode até deixar. você. E o Daniel tem um trabalho muito importante, muito bacana, a gente já conversou sobre isso, porque você tem uma especialidade que é a reabilitação como é que você chamou? De força, é isso? Eu trabalho muito com pacientes pós-cirúrgico ou pós-fisioterápico, né? O pessoal que sai da fisioterapia, né, e precisa de um fortalecimento específico, né? Então, para equilibrar a força, para ter esse trabalho de reabilitação de força. É Né? porque quando a gente fala de personal trainer, a gente já logo imagina aquele cara que, vamos lá. Trabalhar só Puxa. com hipertrofia, só com pessoas grandes, ou para emagrecimento. Cara que fica... Tenho tudo isso, né? Eu trabalho... Você faz tudo isso, né? eu trabalho com todos os públicos, óbvio, né? A gente vai trabalhar de acordo com o que o mercado oferece. O cara que quiser virar monstrão. Não, eu tenho alunos desde os mais fortes até os mais necessitados, então, de força, né? Então, assim, tenho mulheres jovens, de 20 e poucos anos, mas tenho senhoras de 80 e tantos. Então, assim, a gente trabalha com todas as idades, busca a especificidade para cada trabalho, né? Então, depende muito do que é a necessidade de cada aluno, né? Você tem aquele aluno que quer ser monstrão ou não? Tem também. A gente sempre tem um que quer ganhar massa magra, aquele aluno que tem a necessidade Só come frango e batata doce. Então, a batata doce hoje já não é tão assim, não né? tá mais na moda. Hoje o pessoal usa mais a reposição de proteína e toda a outra parte, né? Geralmente aí entra até aquele tratamento hormonal e tal, mas aí com os médicos que fazem esse acompanhamento. Já é um caso mais complicado, né? Porque tem gente que abusa também nessa parte aí, né? Muito. Inclusive tem umas meninas que ficam com a voz grossa e tudo mais. Tudo isso. Veio uma professora aqui já, só que ela não é professora personal, ela é professora de aula coletiva, né? E ela falou que a gente conversou sobre isso, falou, tem menina que abusa e depois não tem volta mais, né? Tudo que é em excesso vai ser prejudicial à saúde, desde aquilo que de início pode fazer bem, até aquilo que em excesso vai trazer um prejuízo futuro, né? O hormônio a gente tem dentro da gente, né? Nós vamos produzindo, mas em determinado momento, em alguns casos, é necessário uma reposição. Se for por uma questão estética, ela pode até existir com acompanhamento, mas quando ele é feito de forma apenas para ter ganho excessivo de massa, existem as consequências futuras, né? Tem um risco muito grande de causar doenças graves, sobrecarga no organismo. Então, tudo isso é prejudicial também. Isso a gente está falando do caso mais extremo, né? Sim, de doença mesmo. Sim. Mas às vezes não é nem. Às vezes pensar assim, um patamar abaixo disso ainda, né? Antes da doença ainda tem coisa, por exemplo, no caso das meninas, né? Tem uma série de outras situações. Engrossar a voz. Engrossar a voz, pode crescer pelo no corpo, pode ter barba, pode ter. Porque o hormônio masculino né, tem o processo tifoide aumenta, então fica com um gogozinho. E tem a questão do aumento do órgão sexual feminino. O gogó não sabia. A gente tem o clitóris que cresce como se fosse realmente um pênis. Então ele fica ali maior, mais inchado. Então tem todos essas condições. Então muito cuidado para você que está pensando em usar a tal da texto. Né, que Exatamente. a pessoa, quando criou o apelido é porque já caiu na popularidade, né? Hoje em dia ficou muito popular nas academias, o pessoal usa de forma sem nenhum tipo de acompanhamento, é perigoso. Tudo tem que ser feito na nossa área de saúde, tudo tem que ser feito com acompanhamento profissional. Até mesmo o meu trabalho, que é na área de fortalecimento, se não tiver acompanhamento, o futuro pode trazer alguma consequência, né? Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado
com prescrição. Então, o profissional, cada um dentro da sua área, Uhum. né? Mas sempre tomando cuidado. Quem prescreve tem que ser o médico também, Exatamente. né? Não adianta você Tem muita gente de outras áreas, né? De pessoas aí. Não vai confiando muito no seu professor da academia, Exatamente. Nem só o professor, mas tem hoje em dia pessoas que são de outras áreas, que não endocrinologia, que não, né? Pessoas aí que são nutrólogos, pessoas que são de outras áreas específicas prescrevendo esse tipo de coisa. Hoje eu acordei me sentindo médico. Isso, né? Então, tudo hoje em dia, tudo é um problema, né? A gente tem que entender que cada um na sua especificidade, cada um na sua especialização e seguir com responsabilidade, né? Eu falo sempre. Agora, só para tranquilizar também as pessoas que estão, às vezes, tem um parente, alguém que vê comprando aqueles potes de suplemento, não tem nada a ver. Suplemento é outra coisa, né? Não, suplemento alimentar, ele é um suplemento alimentar. Porque Então, às vezes tem umas cores meio chamativas, a pessoa, o suplemento meu filho tá usando como bomba. diz o nome, o suplemento, na verdade, ele é para suprir uma necessidade da qual, com a alimentação normal, eu não consigo atingir. Por exemplo, a gente precisa bater uma meta diária de proteína para ter uma recuperação celular adequada, para ter o processo de inflamação natural, o processo inflamatório natural da hipertrofia, que é do ganho de massa. E para ter isso, eu preciso bater uma meta diária de proteína. Se eu não tiver uma quantidade adequada de proteína, não tem a síntese proteica que causa esse processo de recuperação celular. Então, para chegar a atingir esse processo de recuperação, eu preciso da proteína no meu organismo o dia inteiro. Então, para bater essa meta, para bater essa necessidade, as pessoas utilizam de suplemento. Porque só com a alimentação, muitas vezes, você não consegue atingir, né? 26, 30, então, 40 gramas de proteína. A pessoa que tem um parente, um filho, um sobrinho, um neto que tem aqueles potes grandes assim, coloridos, pode ficar tranquilo. Tranquilo, assim, o suplemento, na verdade, ele não é nada fora do comum dentro da vida das pessoas. É uma coisa normal que pode ser utilizada como uma estratégia de atingir a meta de proteína, mas ele não é nada... E não é você que vai prescrever também. Não, o nutrólogo, o nutricionista, o próprio endocrinologista. Uma dúvida agora, você no seu dia a dia, você chega a comentar com o aluno assim, olha, no seu caso, eu acho que seria interessante você procurar... O que a gente fala sempre assim, é que às vezes o aluno, ele pede dicas básicas de como ele deve se alimentar para ter resultado. Massa. Então, obviamente, a gente não vai prescrever, mas a gente dá algumas dicas básicas do dia a dia, como, por exemplo, diminui o consumo de álcool, aumenta o consumo de proteína, diminui o consumo de carboidrato nos períodos em que você não for ter atividade física, aumenta o número de refeições, diminuindo a quantidade de Mas você não chega nem a entrar no assunto, olha, compra não, porque assim, não é minha área, né? Então, a gente tem que manter sempre essa distância do trabalho que a gente é especializado para aquilo que a gente não preparado. Claro, eu tenho vários cursos de nutrição esportiva, mas dentro de um conhecimento que eu preciso ter. Que você ter. se sinta não sou confortável, sou nutricionista, então o que eu posso é passar pequenas dicas para o aluno para ele melhorar a condição de alimentação dele. Só que a gente está fugindo muito do que você veio falar aqui, né? Você veio falar aqui, na verdade, do seu trabalho, que é a parte do exercício físico mesmo, né? Propriamente dito, que pode ser aplicado em várias áreas. A gente começou a falar da pessoa que quer ganhar massa, por isso a gente desviou um pouquinho do assunto, mas na verdade não é só a pessoa que quer ganhar massa, né? A pessoa que quer ter uma melhor qualidade de vida. Sim, e eu acho que é o principal da atividade física. A pessoa, ela pode até gostar de ter um corpo mais magro ou mais sarado, né? Mas o principal da atividade física é a qualidade de vida. É como você vai chegar no futuro, como você vai ter. E por isso eu atendo alunos de 80, 60, 70, mas atendo alunos também de 20, de 30 e tudo mais. O aluno de 70, 80 é aquele que na verdade não fez o que deveria e agora está correndo atrás. Exato. Ou às vezes até pessoas que tiveram uma atividade boa na vida, mas que sabem da importância de manter essa atividade. Verdade. Né? Então a gente muitas vezes eu tenho alguns alunos que foram esportistas e tudo mais, mas que nesse momento, até por uma questão de necessidade, precisam manter a atividade física e aí precisam da orientação.
né? E a gente eu tenho alunos também que eram sedentários, Uhum. e hoje com 60 para mais, ele necessita até por uma O questão... médico deu uma bronca, né? Geralmente é pela bronca, mas muitas vezes é por Se não uma é- questão de necessidade, porque a gente tem um fator muito importante na idade, após os 60, 50 para cima, que é a diminuição de massa magra, né? A gente tem uma Ah, diminuição muito então eu grande. tenho mais uns 20 anos aí. Mas isso acontece no homem principalmente quando ele começa a perder um pouco da capacidade hormonal. E aí é dos 35 para frente ele começa a ter uma Ah, não, queda, então- já está caindo. E aí você tendo uma diminuição hormonal, principalmente pela falta de estímulo muscular, você começa a perder um pouco da sua capacidade motora. E aí com a idade isso vai se acentuando, né? E com a falta de capacidade motora e a diminuição das suas capacidades ali de Influencia na movimentação, capacidade tudo, motora também. tudo. E aí, assim, começa a entrar a questão hormonal, começa a entrar a questão do ganho de peso, começa a entrar a questão da falta de A equilíbrio. pessoa começa a ter equilíbrio também. Equilíbrio, principalmente na terceira idade. Por isso que você vê os idosos têm uma dificuldade muito maior de caminhar. Você perde condição de marcha. Não você é perde... só a musculatura que Não, não. Envolve uma série de... Porque tudo, a gente depende do corpo para tudo. Então, a partir do momento que a gente começa a perder condição de manter o nosso corpo ereto, de manter o nosso corpo saudável, de manter o nosso corpo estável, a gente começa a ter um declínio de tudo aquilo que a gente precisa. Mas a capacidade motora, isso me chamou a atenção porque são atividades básicas, às vezes nem ligadas a esportes, né? Que você vai O dia a dia. dirigir, por exemplo. Por exemplo, a capacidade de marcha, que é caminhar. Quantas vezes a gente já não viu um senhor idoso com dificuldade em caminhar? E por que isso acontece? Não só pela perda de massa magra, mas porque para fazer um movimento a gente precisa de sinapses, de ligações nervosas que vão levar essa informação até o cérebro. Quando eu não tenho esse treino, quando eu não trabalho isso durante o dia a dia, eu perco essa capacidade. Então o meu corpo fica preguiçoso para esse assunto, eu não tenho força, eu já não tenho ligação, eu já não tenho capacidade, e a partir do momento que eu não tenho mais, eu vou perdendo a condição. Por isso que muitas vezes, por exemplo, se a pessoa deixa de fazer atividade, ela vai perdendo massa magra e perdendo condição de movimento, né? Então é muito importante não só por uma questão estética, mas por uma qualidade de vida futura. Então quem não começou, começa o quanto antes. Muito importante. Independente da idade. Independente. Eu tenho alunos que começaram aos 70, tenho 80, e tenho alunos que começaram comigo aos 14 anos e estão comigo até hoje. Então a gente tem essa consequência de atividade com esse aluno e a gente consegue manter os objetivos de acordo com a necessidade dele. Hoje esse aluno, por exemplo, comecei com 14 aninhos, hoje ele já tem 19 aninhos. Então hoje ele tem uma condição hormonal maior. A pessoa que já pratica um esporte, vamos para o mais comum, futebol. Que joga um futebol, um futebol de quadra, um futsal. Já supre ou o ideal é que a pessoa mesmo assim faça também? A gente entra na questão da especificidade. Então, por exemplo, para quem joga futebol, quem faz corrida, uma atividade aeróbica ou uma atividade recreativa, ele vai ter uma série de movimentos que vão exigir dele estabilidade articular. Então, por exemplo, para jogar futebol, qual que é o grande caso que acontece no futebol? Uma lesão de joelho, tornozelo. E por que acontece isso? Porque a pessoa não tem estabilidade articular. E como que essa estabilidade ela vem para a pessoa com o passar do tempo? Com a falta de força muscular. Quando a gente não tem um músculo forte, a gente tira a tensão muscular, a tensão do tendão, que por consequência tira a tensão da articulação, que por consequência com essa frouxidão ligamentar, eu acabo tendo uma lesão ou tendo inflamação nessa região. Por instabilidade, por atrito, por uma série de outros fatores. Então, como é que eu faço para que essa lesão não apareça? Eu fortaleço a musculatura. São 3 coisas que causam uma lesão e a dor, né, nas regiões articulares. Falta de força, instabilidade ou uma patologia, né? Se eu tiro uma dessas 3 coisas, eu não tenho dor, né? Então, se eu fortalecer, se esse fosse o problema específico, eu parei com o problema, acabou com a minha Tem um dor. amigo meu que toda vez que entra nesse assunto eu lembro dele, porque ele gosta muito de futebol. E ele tem um problema no joelho
E a recomendação do médico foi, faça... Fortalecimento. Fortalecimento. Exatamente. Qual é o nome? Musculação. Musculação. O fortalecimento é importante para trazer essa tensão muscular, trazer esse equilíbrio e a estabilidade articular. Se eu não fortalecer, eu vou continuar com a instabilidade. O que está gerando o problema? A instabilidade. A gente tem problemas, o ser humano é normal que ele tenha, por exemplo, uma coisa que a gente chama de desequilíbrio de força antero-posterior. Então, por exemplo, eu tenho a coxa na parte da frente, que a gente chama de quadríceps ou anterior da coxa, a gente tem uma força e na parte posterior outra força. Eu tenho a impressão que a parte que tem mais força é na frente aqui, né? Depende muito. Vamos dizer assim, o que a gente tem que fazer é tentar equilibrar. Tá. Né? O que acontece é que o músculo do chute, o músculo posterior, ele tem uma ação diferente, são músculos diferentes. Mas se eu conseguir equilibrar a força no sentido correto que eu tenho que ter anterior e posterior, eu vou ter um joelho estável. Se eu conseguir trabalhar o conjunto de quadríceps, bíceps femoral, a parte posterior da coxa com a parte anterior, e o glúteo médio, que também estabiliza, e toda essa região de joelho, panturrilha, toda essa musculatura que envolve as articulações de perna e joelho, tornozelo e tudo mais, eu consigo manter uma estabilidade articular. Se eu tiver um desequilíbrio, por exemplo, um posterior muito fraco ou encurtado, eu posso ter um problema de joelho futuramente. Então, qual que é a ideia? É ter sempre o equilíbrio. Então, o pessoal que gosta de praticar um esporte, aí seja o mais popular que é o futebol, um basquete, qualquer coisa. Corrida principalmente. Corrida, geralmente, o pessoal fala, eu vou fazer corrida porque não exige nada, né? É só ir pra rua correr. Óbvio, é excelente, é um trabalho cardiovascular excepcional, mas não tem a questão da sobrecarga, que é a sobrecarga de força. Só tem uma sobrecarga, que é a sobrecarga de impacto. E aí, quando eu sobrecarrego as articulações com impacto, eu não tenho uma articulação estável, futuramente eu vou ter algum problema articular. Que é um trabalho que você faz. De equilíbrio de força, de recuperação de força. É exatamente esse. Exatamente esse trabalho. E uma das coisas que você faz também é para pessoas que passaram por cirurgia, né? Que precisam de reabilitação. O trabalho de não equilíbrio. É fisioterapia, né? Fisioterapia não. Faz a cirurgia, faz a fisioterapia e depois... Eu geralmente vou atender esse aluno após a fisioterapia. Então ele vai passar pelo processo cirúrgico, vai passar por todo o trabalho de recuperação em hospital, passa pela fisioterapia. A fisioterapia vai fazer um trabalho de reequilíbrio de força, né, de equilíbrio de força, de estabilidade articular e vai fazer a analgesia, que é para tirar a dor. A partir do momento que ela terminar o trabalho de fisioterapia, a primeira coisa que eles vão falar, agora você vai fortalecer. Tá. E aí fortalecimento é a área do professor. Diversas coisas, né? Tem alguma coisa que é mais comum, assim, alguma operação que... Joelho, né? Joelho, principalmente. Hoje em dia, a gente tem muito problema de coluna, ombro, né? São exercícios, porque hoje a gente tem muito o que a gente chama de LER, né? Que é a lesão por esforço repetitivo, né? E principalmente membros superiores, né? Ombro e tudo mais. Não sei se você conhece nosso vizinho aqui, seu Eufrásio. Seu Eufrásio é um caso que ele é cozinheiro do bar, né? Então trabalhou muitos anos, o bar Limiano tem 40 anos aqui já. E ele, desses 40 anos, pelo menos uns 35, acho que ele ficou em pé fazendo comida. Isso é um problema. E ele se aposentou já, e uma das vezes que ele teve aqui, ele falou pra gente que o médico disse pra ele que ele só anda ainda porque ele faz musculação. É isso, é exatamente isso, porque o que acontece é que quando a gente tem um corpo fortalecido, os músculos estabilizados de força e a gente consegue ter uma articulação saudável, isso traz pra gente longevidade, né? Traz pra gente uma qualidade de vida maior. Então, coisa simples, subir escada, sentar, levantar, conseguir atravessar uma rua com um passo um pouco mais rápido, se equilibrar quando eu perco o equilíbrio. Então, essas pequenas coisas, elas só vêm futuramente se a gente tiver uma capacidade muscular boa anterior. Então, isso é muito importante, esse equilíbrio de força. E agora, a pessoa que quer perder peso também pode te procurar. Pode, deve, né? Na verdade, tem que ter orientação do profissional adequado para isso. É o que eu falo. Tem gente que procura fazer aquela dieta maluca, a dieta da sopa, a dieta do isso, a dieta do aquilo. Eu faço a dieta da sopa. Deu sopa, eu como. Deu sopa, você come. Então, tem a dieta da lua também, né? A da lua eu não conheço. Vai ficar redondo que nem ela. Né?
Tem várias, né? Tem Igual várias. alface, né? Né? Pode comer tudo, menos alface. Tem várias dietas aí, né? Então, ou a dieta tem a dieta da noite, né? Eu como tudo menos à noite, quando eu tô dormindo. Tá Né? bom, Tem boa, tudo, essa é boa. então, É boa. Não, o que tá na moda agora é a canetinha, né? Então, aí a gente entra num fator que eu costumo dizer, são as loucuras que as pessoas fazem muitas vezes para perder peso. Tudo que vem fácil, vai fácil, né? Tem uma consequência, Exato. né? Então, assim, hoje, essa medicação ela foi inventada para pessoas que têm diabetes. Uhum. Né? Então, pessoas hoje em dia estão, inclusive, está tendo uma onda de assaltos de farmácia por conta disso Nossa. e tudo mais. Então, pessoas que são, minha farmácia do lado da minha casa foi assaltada essa semana para levar essas canetinhas, né? Então, é bom sempre a gente lembrar que as pessoas usam isso por uma doença. Uhum. É uma doença que muitas vezes é genética, muitas vezes é hereditária, muitas vezes é uma doença crônica, que é o diabetes. Então não adianta a gente pegar simplesmente, indiscriminadamente, até porque é uma medicação que não exige receita, que é um erro, né? E aí as pessoas vão lá, compram e utilizam ela. Então, nós já falamos da pessoa que quer manter uma estabilidade física, vai procurar o Daniel. Uhum. A gente falou da pessoa que, de repente, passou por uma cirurgia, precisa de uma reabilitação depois da fisioterapia, vai procurar o Daniel. Uhum. E agora a gente está falando da pessoa que tem um excesso de peso, E que queira ter quer perder esse excesso de peso, então ela vai procurar primeiro um nutricionista, né? um médico endocrinologista, Endocrinologista, para né? ver se tudo dentro do organismo está funcionando de forma adequada, porque pode ser alguma patologia, principalmente endócrino, né? Então a gente está com problema de tireoide ou algum outro problema, né? Até diabetes. E esse médico provavelmente vai dizer assim, olha, você precisa de um exercício físico, aí procura também Exatamente. o Daniel. O Daniel Exatamente. vai fazer todo o acompanhamento. Entra na questão da necessidade. O médico vai falar, ó, você vai fazer uma dieta restritiva inicialmente e vai fazer atividade física. E, geralmente, a atividade física ela já vai tirar a pessoa de uma condição sedentária que vai trazer para ela um benefício inicial. Claro que nesse momento é muito difícil para quem está começando. Principalmente porque a pessoa literalmente não faz nada, ela é sedentária ao extremo, para ela aquilo vai ser muito complicado no início. Né? Mas o posterior a isso, quando a pessoa começa a fazer atividade física, ela começa a ter uma série de liberações hormonais, uma série de benefícios que visivelmente para ela vai falar, olha, eu estou tendo ganho com isso. Disposição, o sono melhora, a questão, porque a gente tem uma liberação hormonal muito grande. O homem, principalmente, o homem vive de testosterona. Se o homem começa a treinar a musculação e trabalha a musculatura, a liberação hormonal e o aumento de testosterona é imediato. Principalmente treinando membros inferiores, treinando perna, que é uma coisa que o homem odeia, que é muito importante para o homem, né? Então eu costumo dizer que para perder peso, a pessoa precisa principalmente sair do zero, né? Precisa procurar atividade física, procurar tentar buscar esse meio Começa, né? Começar, sair do zero. Às vezes uma aqui. vez na semana, passa para 2 e aí vai aumentando de acordo com a sua possibilidade. E você costuma atender, pelo que eu vejo do seu trabalho, você costuma atender muito nos prédios, né? Academia do prédio, né? A pessoa te contrata. Eu trabalhei por muitos anos, eu vim de clube, passei por escola, de escola fui para academia, de academia fui coordenador de diversas academias grandes, trabalhei em muitas áreas diferentes, né? Trabalhei em prefeitura, mas eu sempre mantive essa questão do personal, sempre trabalhei individualmente. E aí, em determinado momento, eu falei, bom, eu agora não tenho mais idade para ficar fixo aqui num lugar, numa academia específica aqui, muito, muito fechado e tal. Eu quero trabalhar para mim. Mas na academia você dava aula personal, né? Não era aquela aula de Os dois, grupo, na verdade eu era coordenador, trabalhava como professor de sala e entendi. também era personal trainer. Mas em determinado momento você começa a querer um pouco mais de liberdade em relação à sua profissão. Entendi. E percebe que o personal ele vai te dar, principalmente nessa condição pessoal e profissional, uma condição um pouco melhor financeira. Então, obviamente, você começa a buscar. Eu tenho parceiros aí muito bons. Eu hoje tenho uma empresa que trabalha com isso, né, com personal. Né, você tem uma empresa. Eu
Tem o meu parceiro, um grande parceiro meu, que é o Guilherme, Luiz Guilherme. E o Luiz Guilherme tem a GoBest ele me chamou para trabalhar com ele na GoBest. Entendi. E aí hoje eu tô com ele na GoBest, sou eu, Guilherme, mais os 6 professores. E lá é todo mundo com essa especialização que você tem, assim. Tem de tudo, tem desde o bodybuilder eu até digo o... assim, quando eu digo, acho que eu usei a palavra errada. Não é porque você tem um conhecimento muito aprofundado em várias áreas para poder fazer o seu trabalho, né? Não é só educação física. Na verdade né? é que assim, né? Eu até não comentei, mas eu tenho 23 anos de área, né? Tenho trabalho há 23 anos. E não só a formação específica, eu tenho muitos cursos e muitas cursos de pós-graduação, cursos de especialização que me levaram a ter um conhecimento. Quem acompanhou o que você falou aqui até agora, os detalhes que você deu de cada processo, de cada necessidade, não precisa nem você falar que fez o curso, porque já deu para entender o quanto você conhece do assunto. Então, na verdade, assim, eu acho que é necessário. Qualquer profissional, dentro da área que ele estiver atuando, ele precisa ter o conhecimento. Né? Então, uma coisa que eu fico uma dica para o pessoal jovem aí que está estudando na área, é que não fique parado, né? Não deixe de estudar, não deixe de se preparar, mas principalmente não deixe de ser curioso e estudar pessoalmente, e chegar em casa e estudar, pegar artigos científicos. Hoje em dia tá tão fácil, né? Cara, o que eu digo, na minha época eu tinha que ir até a biblioteca da faculdade, ficar destruindo vários livros, pegar vários artigos, fazer as coisas lá. Hoje em dia, se eu pegar aqui, entrar aqui no Google Academics, que você entrar na internet e buscar artigos científicos específicos daquilo que eu quero, eu vou ter na palma da mão, né? No celular. Então não tem necessidade da pessoa falar assim, eu não conheço sobre isso. Eu não vou trabalhar com isso porque eu não tenho conhecimento. Não, peraí. Eu vou entrar, vou procurar um curso. Tem muito curso online hoje que vai te trazer um conhecimento teórico que você pode levar para a prática com o seu conhecimento já alinhado com a prática. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode. Né? Mas eu digo sim, ter esse conhecimento da prática e do teórico exige também a experiência. Então você tem que ir pro dia a dia do trabalho. Não adianta nada ter a teoria se não colocar em prática. E a prática ela se dá com muito cuidado, é o que eu falo para todo mundo. A gente não pode usar ninguém de cobaia. Então o principal é você ter um conhecimento muito bom daquilo que você vai aplicar e principalmente ter a responsabilidade. Dá para fazer tipo, não sei se o nome é esse, mas fazer um estágio, vamos dizer assim, né? Você trabalha com outro... Hoje, por exemplo, a educação física, você pode fazer um estágio a partir do quarto, quinto semestre. Na minha época, podia desde o momento que você fez a matrícula. Né? E aí eu particularmente, eu estagiei do primeiro ao último ano de faculdade. Eu trabalhei em clubes, trabalhei em escolas. E esse conhecimento me trouxe muita coisa boa, né? Não, mas o estágio que eu digo no sentido de você, olha, você não está seguro ainda, você tem a teoria e não está seguro de aplicar. Trabalha junto com outro profissional que tem experiência. Sim. Eu por exemplo, eu absorvo muito de profissionais também, né? Então, por exemplo, eu tenho meu parceiro que é o Luiz Guilherme, tem outros professores, então lá, por exemplo, tem a Bárbara, tem a Geisa, tem a Marizinha é fisiculturista. Aí a gente tem o Vinícius, tem o Kleber. Kleber é formado pela CBF, trabalha com futebol e com esportes coletivos. Ele trabalha com futebol. Sabe que teve aqui esses dias um árbitro, né? Não sei se você acompanhou. Não. Seu Oliveira, árbitro de boxe e árbitro de legal. futebol. É aposentado, né? Hoje, Sim. Mas ele falou árbitro pela CBF, inclusive. Sim. Não, CBF é Brasil, né? Ele era do Paulista aqui. Aqui da Federação Paulista. Federação Paulista de Boxe. E quem quiser te contratar, pode mandar direct no Instagram. Você quer deixar um WhatsApp, alguma coisa? Tem um site? Pode. Tem contato direto ali com o meu Instagram, né? Daniel.andré personal. E tem também o celular de contato. Se alguém quiser me colocar ali o contato de celular, também tem o WhatsApp de contato, é 11 97214 5315. Né? 11 97214 5315. Né? Vai falar com o Daniel. Isso.
e vai poder fazer tudo isso que a gente conversou aqui agora. E tem uma coisa que, por exemplo, vamos dizer que eu vou fazer uma academia. Aí se eu quero perder a gordura localizada na barriga, Sim. eu faço abdominal, né? Porque aí queima a gordura da barriga, né? E eu sou uma pessoa que eu entendo de esporte. É assim que funciona, não é? Não, na verdade, o que acontece? A pessoa pode fazer 1 milhão de abdominais, se ela não tiver uma dieta barriguda. adequada e não tiver um gasto calórico total, ela não vai ter perda de gordura localizada. O que é a gordura localizada? É a gordura que eu adquiri, que não foi usada para nada e que está ali se guardando, né? Está ali estocada e que vai permanecer ali até a hora que eu for gastar ela, que eu for necessário gastar ela. O que acontece? Que as pessoas não entendem é que o corpo ele não pensa em bloco. Né? Eu não vou, eu vou gastar aqui, vou fazer aqui, vou gastar aqui. Não. O corpo, ele não é uma lima, né? Não. Então, assim, o corpo, ele pensa da seguinte forma, olha, eu preciso de energia. Da onde eu vou tirar essa energia? Da onde eu tenho mais. Se eu tenho mais na barriga, a primeira fonte de energia que eu vou ter vai ser onde eu tenho mais. Porém, não é o local onde eu faço atividade que vai me gerar gasto naquele local. Porque o corpo vai buscar onde tiver. É diferente de quando você quer ganhar massa. Exatamente. Né? Você vai treinar o bíceps, o tríceps, aí você vai... Localmente você vai estimular. O estímulo tem que ser na musculatura. Você vai ganhar... Inclusive, tem gente que treina só a parte de cima e a parte de baixo fica um frango, né? É, o que a gente chama de sabirila, né? Não sabia. Perna de sabiá com corpo de gorila, né? Que é o sabirila. Então, Anota aí, Gustavo. Fala pros seus amigos. Então, tem várias situações. E isso é um erro muito grave, né? Principalmente para o homem, porque o treino de perna, se o homem tivesse um pouco de inteligência para isso, ele treinaria até mais vezes perna, porque o treino de perna, membro inferior, é um treino, o grupo muscular inferior é um grupo altamente vascularizado e que gera um processo metabólico maior. Aquele negócio que eu ouvi falar que a panturrilha é o segundo coração, isso tem alguma verdade? Ou Também é verdade. Na verdade, o que acontece? A panturrilha ela é responsável também pelo retorno venoso da nossa perna. Então, todo o sangue que vai para baixo, que ele desce, ele só vai voltar com a sola do pé tendo contato com o chão ou com a panturrilha fazendo esse retorno venoso. E quanto mais eu trabalhar minha panturrilha, mais saudável em relação ao retorno venoso e a circulação sanguínea nos membros inferiores eu também vou ter, assim como coxa também. Né? Então, para ter uma saúde na região inferior, né, no sentido circulatório, eu preciso trabalhar essas regiões onde vão ter alta vascularização. Né? É isso daí. Algum recado para alguém? Alguma última mensagem que você quer deixar? O que eu digo para todo mundo, né, que eu falo sempre para toda pessoa que queira fazer atividade física, é que independente de que se você fez ou não fez anteriormente, se você tem ou não tem o hábito de fazer, comece o quanto antes. Né? Eu acho que a atividade física, na verdade, ela vai trazer para você um futuro de saúde. Né? Ela vai te trazer uma condição para aproveitar o seu futuro. Né? Aproveitar com seus filhos, com seus netos, com as pessoas que você gosta. E eu digo que isso pode muitas vezes nem parecer, mas 2 vezes na semana que eu estimular o meu corpo a fazer qualquer atividade, vai trazer para mim no futuro dias e mais dias a mais. Então isso é muito importante. Tá? A constância do exercício é mais importante do que efetivamente o peso que eu carregue ou qualquer outra coisa. Eu fui na academia hoje e levantei 50 no supino. Às vezes aí fica 3 meses aí na academia. Exatamente. Então, assim, a frequência é mais importante. Tá? A atividade física ela deve ser frequente. E transformar isso num hábito da sua vida. E não apenas eu vou fazer durante 3, 4 meses até o verão e vou parar. Né? Isso deve ser uma coisa habitual para não ficar tendo esse efeito sanfona, não ficar ganhando, eu perdendo. não tenho um efeito sanfona, não. Eu já fico assim. Um efeito tambor, né? Efeito tambor. Sempre redondinho, tá tudo certo. Não, mas é importante, gente. É importante, acho que até... O problema até eu tenho muito... Eu tô brincando aqui, mas eu tô me conscientizando. Você tá falando, eu tô... é importante, porque assim, eu tenho muito aluno, obviamente eu tenho aluno que é mais gordinho, um aluno que é mais... mas que treina. E isso já é uma diferença muito grande. Porque embora às vezes você tenha um pouco de sobrepeso,
Mas se você tem estiver saudável a em relação... habitualidade, né? Exatamente, se você estiver saudável em relação à questão muscular, articular, principalmente por ter sobrepeso, ele precisa estar com a articulação estável. E cardiovascular, a pessoa vai ter mais saúde, principalmente vai ter menos risco cardíaco, né? Vai diminuir um pouco ali a cintura, então o risco cintura-quadril, que é um risco muito grave, né? Se você perguntar para qualquer cardiologista, quando a minha circunferência de quadril for maior do que a minha circunferência de tórax, o risco de morte é muito maior. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Então é preciso sempre estar atento, né? Eu falo que não demore para começar a fazer atividade física, faça sempre que possível, com orientação, tá? Então, eu não tenho dinheiro para pagar o personal nesse momento. Então, entre numa academia, procure a orientação do profissional que está ali dentro da academia. É porque tem, né? Tem. É assim, é óbvio. Se você é personal, não deve ser tão barato a sua hora, né? É. Mas vamos dizer assim, também não é nada absurdo. Não, né? não é nada impossível. Tanto é que eu entra em tenho contato alunos, lá, assim. que o Daniel já deixou aí o WhatsApp, Instagram, entra em contato pelo E menos tem várias formas de atendimento, tá? Porque, por exemplo, a pessoa fala assim, não tenho dinheiro para pagar o personal aqui para ele vir aqui me dar aula. Mas tem, por exemplo, eu faço acompanhamento online. Então Bacana, a pessoa muitas vezes, eu quero que monte um treino. Meu treino vai pelo um aplicativo, com um vídeo explicativo, tudo bonitinho. Mesmo assim, mesmo a pessoa que não tem, que não dá mesmo, se for lá não sei se eu devia falar o nome aqui, mas se for na Smart Fit, que é a mais baratinha, tem várias, né? Smart Fit, Blue Fit, várias outras Mas marcas Fit aí. Não tem o personal, mas tem um cara para te Tem. dar uma orientação. Assim, algumas ali, né? a gente sabe que a orientação, cara ou uma moça, né? a orientação até da empresa muitas vezes é não interferir muito e tal. Mas eu falo para as pessoas, se você tem dinheiro só para isso, faz a matrícula, vai lá, pede o treino e toda hora que você for fazer um exercício que seja novo para você, vá até o professor e pergunte como é. Então procura sempre buscar a orientação dele antes de fazer qualquer coisa. Porque o cara passa uma, como é que chama? Uma série, né? Sim, você tem ali um planejamento de treino, você tem ali o seu plano de treino, que é uma fichinha, ou às vezes, agora na Smart é tudo pelo celular, como em outras academias são também, como até os meus são. Essa merda, eu tô pensando quando eu ia lá no Jairo, lá em Perus, era uma cartolina assim na parede. Você é do 1, você faz o 1. Não, isso aí é assim, não existe receita de bolo, é o que eu falo, nessa época já acabou na nossa área, né? O treino que serve para um, não vai servir para outro. Eu lembro dessa época que tinha um totem, o pessoal tirava um treino igual para todo mundo. Cara, isso aí não existe mais hoje dentro da nossa área, né? A gente tem que... É individual. Então, o que serve para você não serve para o seu filho, não serve para mim, não serve para outras pessoas. É muito específico. Então, o treino ele tem que ser montado para cada tipo de pessoa, para cada necessidade da pessoa. Então, quando o aluno chega para mim, a primeira coisa que eu faço é uma avaliação nesse aluno. Uhum. Então, avaliação física, postural, avaliação de medidas, né? Avaliação de composição corporal, e eu entendo qual a necessidade desse aluno antes de prescrever. Então não adianta eu chegar lá e falar, faz isso aqui que resolve. Não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Toda essa especialidade aí com Daniel André, que agradeço muito de ter vindo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço vocês. Foi bem bacana a nossa conversa aqui. Tô me conscientizando aqui de algumas coisas. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Obrigado, gente. UCU View, Falado Ria.